Estamos de volta com Conexão TV Com, falando sobre a nova onda de ataques em Santa Catarina, na companhia do professor de criminologia Sandro Cel e do colega do Diário Catarinense, o editor de geral Jefferson Cioato. Bom, a gente vive situações antagônicas que inclusive mexem com a opinião pública, como você mesmo já falou. De um lado, nós temos aí condições carcerárias absurdas, e isso já está claro e já foi revelado. De outro lado, atentados inconcebíveis que não podem acontecer, que mexe com a segurança das pessoas na rua, e agora nós temos aí pessoas seriamente machucadas em função desses ataques a ônibus, etc., e até não mais só postos de polícia, enfim, elementos que representam o poder do Estado, mas sim carro da PAI, como o senhor mesmo falou. Como é que se resolve essa situação, professor? Que caminho se poderia seguir a partir de agora, depois de uma série de tomadas de decisões que o senhor considera inadequadas por parte do próprio Estado? Como é que se pode tentar encontrar um caminho para resolver essa situação? Bom, claro que a questão é complexa, mas, de forma geral, num Estado de Direito, nós só temos uma saída para esse tipo de problema: a correta aplicação da lei. Então, tanto no sistema prisional, se vive um déficit de legalidade, ou seja, não se tem, como você falou, as condições mínimas, o que de forma alguma justifica as ações feitas aqui fora, mas nos ajudam a entender o porquê que o sistema penitenciário não consegue se conter. Agora, na sua avaliação, o motivo desses ataques que não voltaram, continuam, na sua avaliação? Na minha avaliação, continua sendo motivos internos da administração prisional, do sistema prisional de Santa Catarina. Seria por essas situações, condições carcerárias inadequadas, ou seria uma guerra de poder entre presos e polícia? Olha, esses presos com maior expressividade fora do crime organizado, eles querem ficar perto da sua base de controle, eles precisam de certas regalias do sistema, entrada de celular, comunicação com o mundo exterior de alguma forma, para que eles possam atuar lá fora. Quanto mais o sistema prisional ele limita isso, que é o papel dele limitar, ele irrita esses presos, que reagem dessa forma. Se for para cumprir a lei, o preso vai se irritar. O preso vai se irritar por quê? Porque não é só, claro, uma questão de direitos humanos que se reivindica lá dentro. Até porque muitos presos são vítimas desses grupos organizados, eles são os grandes vitimizadores dos direitos humanos também com seus colegas. São os grandes matadores. Sim, se reivindicam regalias históricas dentro de um sistema prisional, infelizmente, corrupto. Então eles querem também continuar de lá de dentro tendo condições de controlar aqui fora. Qualquer política que tente fechar mais duramente essa porta vai afrontar o ganho do crime. E aí, se age como? Mesmo assim, só que o que nós não podemos, talvez o problema não seja o que se estava fazendo. É claro que quem tem que mandar no sistema prisional é o Estado. Isso não se tem dúvida. É claro que um preso não pode decidir se ele quer cumprir a pena aqui ou ali, se ele está dando problemas de comportamento. Agora, o que nós temos que ter é uma política institucional para isso, com locais adequados para receber esses presos, que não vão colocar ele nem diante dos seus inimigos. Aí entra a inteligência. Nem diante de outras situações, mas nós não podemos... a ideia, por exemplo, no momento, nesse meio de solução, de construir presídios enormes para tentar diminuir o déficit de vagas, vai na contramão disso. Porque se você tem presídios muito grandes, é claro que o controle vai ser menor. É claro que o valor de poder que ele vai ter é maior. Então, hoje, em qualquer estado moderno, tirando os Estados Unidos, que tem quase 3% da sua população residente na cadeia ou já passando, tirando os Estados Unidos, que tem a maior população carcerária do mundo, a moda, é claro, a ideia é fazer cárceres menores. Porque senão eu não preciso nem de celular
para ter à disposição toda uma facção, todo um recrutamento de pessoas que o próprio Estado traz para mim, porque o Estado vai lá, pega onde está esse grande criminoso e ele prende junto o sujeito que furtou umas bicicletas ali. Esse sujeito com medo vai trabalhar para esse crime. Então o próprio Estado vai alimentando esses sujeitos. Então a ideia é presídios menores, para variar de acordo com a segurança, também para que outros presos que não são de organizações criminosas, que cumprem a sua pena sem incomodar o mundo lá fora, também não vivam no meio dessa briga. O que nós não podemos, e talvez aí tenha parte do erro, é personalizar. Não vai ser um herói que vai fazer isso. Não vai ser nem... Se você... É uma política de Estado. Não é nem de governo, é Estado, perene. Exatamente, porque se nós botarmos esse aqui ou aquele ali, nós estamos botando uma cara para bater, nós estamos dando um nome para um inimigo, uma pessoa que vai ficar fragilizada, como a mulher do diretor Carlos, uma vítima nessa disputa, né? Então nós temos que ter uma política de Estado que não passe por pessoas, um jeito catarinense, copiado de outros lugares que já vem melhorando os seus índices, de lidar com os presos, né? Que seja respeitando, sem vergonha, de instituições de direitos humanos entrarem, né? Porque nem as instituições sabem que a realidade é complicada, mas também não querendo, como historicamente esconder tudo da imprensa e dos direitos humanos, porque daí a gente acaba pensando que é muito pior do que talvez até nem seja. Então, a ideia é, sobretudo, já como, claro, no momento agora são saídas de emergência, nesse momento são essas medidas táticas, estratégicas aí que a polícia toma de tentar conter, de tentar mostrar que não vale a pena fazer isso. Mas, no longo prazo, ao invés de se preocupar tanto em prender, e aí enxugar gelo. E aí não é um problema da polícia, verdade seja dita, porque a polícia prende, né? E a polícia prende e entrega para o judiciário, mas o judiciário condena, quando é o caso, e manda para onde? Manda para um sistema que está superlotado e na mão dos criminosos. E falido. E aí o que acontece? Aquele preso que na rua incomodava, lá dentro ele está incomodando mais ainda. E aí nós ficamos nos enganando. Por isso, quando se fala, vamos reduzir a maioridade penal, porque agora se usa menores para fazer isso... É um grande erro do jeito que está. A pergunta que a gente faz é, se nós não sabemos o que fazer com o de 18, o que nós vamos querer? Ah, não, mas se nós fizermos com o de 18 não funciona, mas com o de 17 e 16 vai funcionar? Seria outro equívoco, né? Jefferson, quer deixar uma pergunta para o professor Sandro Cel para concluir o nosso programa no próximo bloco? Eu, na verdade, queria deixar 3 perguntas para o professor Cel. Vamos lá. A primeira referente ao fim do primeiro bloco, quando ele falou que agora os ataques estão atingindo pessoas, né? Professor, não teria aí uma mudança de estratégia dos próprios criminosos, já que quando os ataques eram restritos ao ônibus, sem pessoas dentro, quase que virou um oba-oba, né? E agora a ideia é realmente causar medo nas pessoas, né? A segunda pergunta é... Não estaria na hora de o Estado implantar o RDD, endurecer com o pessoal que está dentro dos presídios, já que a gente, me parece que a gente está começando a viver o início de uma guerra, né? E a terceira pergunta é mais direta, assim, o crime, ele é mais organizado que o Estado hoje? Puxa, tem um minutinho para pensar antes da gente botar no intervalo, um instantinho só.